Olá, amigos, boa noite a todos, boa noite a você de casa, a você que me assiste, a você que acompanha essa transmissão, essa gravação. Eu tenho certeza de que a palavra do Senhor vai falar poderosamente a sua vida. Então, fique comigo até o fim. Nós vamos estudar bastante a palavra de Deus. Há muitas referências e também há uma grande revelação da parte do Senhor para a sua vida. Chame a sua família, chame a sua parentela para que todos assistam, para que todos acompanhem essa mensagem. O tema já é por si só muito forte, mas vamos aprofundar de tal maneira que você vai ficar encantado com essa mensagem. O tema da mensagem hoje é temer a Deus. Temer a Deus. Às vezes você já ouviu muito acerca disso, às vezes você já disse muito acerca disso, mas nunca entendeu verdadeiramente a profundidade do temor, a profundidade do temer. Então vem comigo, eu tenho certeza de que vamos ter sucesso nessa mensagem. Salmos 128, mais uma canção gradual. Salmos 128, versículo de número 4, começamos assim: Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Isso é muito sério. Já começamos com um versículo muito forte. A Bíblia diz que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Pastor Rafael, mas como vamos entender temer? Como vamos entender temor? Eu quero que você venha comigo para uma explicação simples, introdutória, para que a gente possa aprofundar nessa mensagem. Vem comigo. Preste atenção nisso que eu vou lhe explicar. Temor. Temor, ele é um substantivo masculino. Temor é um substantivo masculino. Temer é um verbo. Então, aqui é um verbo. E o significado no português traz, primeiro, ter medo, receio. Segundo, ter reverência, respeito. Então observa, nós vamos entender, compreender que o verbo temer, o substantivo temor, ele nos traz dois significados, ângulos diferentes, extremidades diferentes. Ter medo, ter receio, ter reverência e ter respeito. Só que agora nós vamos um pouquinho mais longe. Como, pastor? Nós vamos para o verbo temer, só que no hebraico. No hebraico, temer significa lirot, lirot ou ire. Só que a origem está aqui. Temer é ire, só que a origem de ire é lirot. Lirot significa ver. Então entenda, a palavra temer no hebraico é ire, só que a origem de ire é lirot, e lirot significa ver. Pastor, mas e ire? Ire é o futuro de lirot, que significa verá. Verá a Deus, olhos fixos no Senhor, olhos fixos.
olhos fixos no Senhor? Ver e verá. Então compreenda isso. Temer, que no português é ter medo, ou ter receio, ou ter reverência, ou ter respeito. Aqui no hebraico, a palavra ire, que na origem é lirot, que significa ver, e no futuro ire é verá. Você compreende que então o temer é ver a Deus, olhar para Deus. Pastor, sério, nós vamos compreender isso agora no estudo que eu tenho para você. Volte comigo para cá. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Versículo de número 20, lembrando que todas essas referências nós estamos usando a King James 1611. King James 1611. Se você ainda não tem uma Bíblia King James 1611, eu te oriento a comprar uma para que você possa estudar com uma fidelidade ao original. Êxodo 20:20, e diz assim: e disse Moisés ao povo: não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então aqui nós temos não temais e também fala do temor. O que eu quero com você hoje é separar isso. E no final dessa pregação, você vai ter uma clareza desse tema para que você possa agir de forma correta. Amigo, preste bastante atenção nessa pregação, porque às vezes você tem agido de forma errada por falta de conhecimento. Então, nós aprendemos que no hebraico a palavra temer, ela significa ire, que vem da origem lirot, que significa ver, mas no futuro, que é ire, significa verá. Agora compreenda, Êxodo 20:20 novamente. E disse Moisés ao povo: não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Pastor, eu preciso de mais clareza. É agora que nós vamos entregar a chave para você. É agora que vai cair a ficha. Salmos 119, versículo 11. Abra comigo. Vamos passear na Bíblia. Salmos 119, versículo 11. 119, versículo 11. Diz da seguinte forma: tua palavra eu tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi diz: tua palavra eu tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Agora isso aqui é muito sério. Por que isso é sério? Porque nós vamos entender que o temor, ele é a palavra de Deus. Por que, pastor, o senhor traz esse entendimento? Volta em Êxodo 20:20.
Aqui o salmista diz, só para você não esquecer, tua palavra eu tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Êxodo 20:20. E disse Moisés ao povo, não temais, ou seja, lá no português, lembra, não tenha medo, não tenha receio. 20:20. Pois Deus veio para vos provar. Lembre-se, ele prova, não tenta. Provar é ensinar, tentar é o tentador, roubar, matar e destruir. Separe isso, depois vamos estudar um pouco mais acerca disso. 20:20. Não temais, pois Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Opa, para que o temor precisava estar diante de vós? Para que não pequeis. Lembra dos Salmos? Lembra dos Salmos? Vou guardar a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que vai me fazer não pecar contra ti? Eu vou guardar a tua palavra, ou seja, eu vou ter temor. Eu vou ter temor para que eu não peque contra ti. Entenda isso. Eu vou guardar a tua palavra. Então, quando a Bíblia está dizendo em Êxodo, tenha, versículo 20, para que o seu temor esteja diante de vós, é que a sua palavra esteja diante deles. Para que a palavra do Senhor esteja diante deles. Para quê? Para que não pequeis, assim como o salmista diz, vou guardar a tua palavra para que eu não peque contra ti. E aqui está dizendo, para que o temor esteja diante de vós, ou seja, para que a palavra esteja diante de vós, para que não pequeis. Você está conseguindo começar a ver semelhança em temor e palavra? Você está conseguindo observar essa semelhança? Mas é só o início, nós só estamos começando. Eu só quero que você entenda que Ele é digno que tememos Ele. Ele é digno, só que você precisa entender o que é temor e o que é temer. Ele é digno, pois a palavra também diz, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Siga a risca, siga a verdade. Não vá nem para a direita e nem para a esquerda. Siga no caminho, na palavra, na verdade. Não saia disso, porque senão você perdeu o temor. Então nós precisamos ficar na palavra. Continuando, Salmos 34. Salmos 34. Abra comigo Salmos 34. Versículo de número 11. Depois vamos voltar em Êxodo 20:20 para podermos concluir aquilo que estamos mencionando aqui. Salmos 34:11. Vinde vós, crianças, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Agora para e pensa numa coisa. O salmista diz, vinde vós, crianças, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Traz o entendimento. Você já começa a compreender temor e palavra. Temor e a palavra de Deus. Quando eu leio para você esses salmos, você começa a identificar isso.
Você começa a perceber isso, isso começa a entrar no seu coração. Vamos ler de novo? Diz assim os Salmos, versículo 11, 34, 11. Vinde vós crianças, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor, eu vos ensinarei a palavra do Senhor. Quer mais? Salmos 86, 11, vamos um pouquinho mais para frente. Isso é só para você assimilar. Daqui a pouquinho nós vamos concluir, eu vou lhe entregar uma chave poderosa. Pastor, eu estava fazendo errado, o meu entendimento era errado. Fique tranquilo, você vai aprender e Deus vai lhe abençoar de uma forma extraordinária com esse ensinamento. 86, 11 diz assim: ensina-me o teu caminho, ó Senhor, eu andarei na tua verdade, une o meu coração para temer o teu nome. Nossa, isso é muito forte. Vamos de novo, versículo 11: ensina-me o teu caminho, ó Senhor, eu andarei na tua verdade, ou seja, na tua palavra. Une o meu coração para temer o teu nome. Une o meu coração. O que vem antes aí no versículo? Une o meu coração a quê? A tua verdade ou a tua palavra. Vamos lá no português. Une o meu coração à tua verdade, ou seja, a tua palavra, para eu temer o teu nome. Um pouco mais específico para você, pega isso, pega essa chave. Vamos de novo. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, eu andarei na tua verdade, ou seja, na tua palavra. E continua, une o meu coração, une a quê? A tua palavra. Para quê? Une o meu coração à tua palavra, ou seja, ao temor, para que eu possa temer o teu nome. Meu Pai do céu, une o meu coração à tua palavra, à tua verdade. Ou seja, que o meu coração tenha temor, que eu venha ter temor. Para quê? Para temer, para reverenciar, para respeitar, para obedecer o teu nome, para respeitar o teu nome. Que entendimento, que mistério em cima dessas revelações. É muito forte o que Deus está trazendo aqui para nós hoje. Você consegue traduzir, você consegue receber a revelação de Deus acerca desse ensinamento. Mais uma vez, para a gente fechar essa parte, versículo de número 11: ensina-me o teu caminho, ó Senhor, eu andarei na tua verdade, ou seja, na tua palavra. Une o meu coração. Une o que, pastor? Une o meu coração à tua palavra, ou seja, ao temor, para temer o teu nome, para respeitar o teu nome, para reverenciar o teu nome, não para ter medo do teu nome, para respeitar. Se o meu coração estiver ligado à tua palavra, se o meu coração tiver esse temor, eu vou respeitar o teu nome, não ter medo. Uau! Meu Deus do céu! Que revelação, que palavra, que ensinamento. E daí, pastor? E daí que nós vamos continuando. A relação que Deus sempre procurou estabelecer com as suas criaturas pauta-se pela confiança. Aqui mora um grande segredo. A relação que Deus sempre procurou estabelecer com as criaturas
com as suas criaturas pauta-se na confiança. Sério, sério. Provérbios 14. Olha que versículo forte. Olha que referência forte, amigo. Respira fundo para receber essa referência. Meu Deus, olha que referência forte. Provérbios 14. Olha o que Salomão diz, versículo 26. No temor do Senhor há forte confiança. Meu Deus, no temor do Senhor há forte confiança, ou seja, na palavra do Senhor há forte confiança. E seus filhos terão um lugar de refúgio. Meu Deus, no temor, na palavra, há forte confiança. Você tem que confiar. Você tem que confiar. Você tem que respeitar. Você tem que reverenciar, não ter medo. Sabe por quê? Porque no temor, na palavra, há forte confiança. Precisa confiar. Daí você está perguntando, por que devemos confiar? Vem comigo que o estudo só está começando. Pastor, por que devemos confiar? Aqui em Provérbios eu já pautei para você. No temor, há forte confiança. Mas por que devemos confiar? Vem comigo, Malaquias 3. Abra sua Bíblia em Malaquias 3. Malaquias capítulo 3. Por que devemos confiar? Boa pergunta. Boa pergunta. Por que devemos confiar? Capítulo 3, versículo 6. Pois eu sou o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Meu Deus. Malaquias 3:6, eu vou ler mais uma vez. Por que devemos confiar? Essa é a pergunta. Por que devemos confiar? Então segura. Pois eu, o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Meu amigo, ele não muda. As promessas são irrevogáveis. Ele não muda, minha irmã. Ele não muda, meu irmão. Por isso você deve confiar. O povo não foi consumido, sabe por quê? Porque ele não muda, ele é fiel ao que ele prometeu. É irrevogável, a palavra dele não volta atrás. A palavra dele é verdade, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Receba isso. Por que eu devo confiar, pastor Rafael? Porque ele está dizendo, eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu não vou mudar as coisas no meio do caminho, eu não vou te deixar na mão, não vou te iludir, não vou te enganar. O que está escrito, está escrito. Então não é para você ter medo, é só para você confiar, acreditar, reverenciar, respeitar, obedecer. Isso aqui não vai mudar. Você está vendo esse livro da capa preta na minha mão? Isso é a Bíblia Sagrada. Isso não vai mudar, então confia. Nós lemos em Provérbios, o temor tem forte confiança. Confia, porque ele não muda. Ele não muda.
Tem uma história que eu gosto sempre de contar ela. E essa história vem muito a calhar nesse momento. Havia um pai que tinha um filho lindo, uma criança que já ia para a escola e ali fazia os seus desenhos. E todo dia, essa criança trazia o desenho para o pai ver. E ela chegava empolgada, ela chegava muito feliz. E ali ela abraçava as pernas do pai e dizia: papai, olha o meu desenho. E naquele dia, numa segunda-feira, ele olhou o desenho e falou: filho, que lindo, que desenho lindo, como você tem melhorado, como os desenhos têm ficado maravilhosos. Parabéns, abraçou aquela criança, beijou. Só que na terça-feira, a criança chegou com o desenho, mas o pai havia passado problemas na empresa, estava exausto, cansado e estressado. E quando aquela criança levou o desenho para ele recebeu de uma forma diferente. Filho, de novo, leva esse desenho para lá. Tira isso de perto de mim, eu não tenho tempo para ver isso agora, eu não quero ver isso agora. Pastor, por que o senhor está contando essa história? É que você não precisa ter medo, porque o seu Deus não tem comportamentos inconstantes como o desse pai. Uau! Porque às vezes o medo que te atinge é de que algo possa mudar, é que eu não sei como vai ser, é que, e agora? Amigo, ele não muda. Eu sou o Senhor, eu não mudo. Por isso que vocês ainda não foram consumidos. Ele não muda. E isso te traz segurança, isso te traz confiança, diferente do que aquela criança estava vivendo. Isso te traz certeza, convicção. Essa palavra não vai mudar. Ninguém acrescenta nada. Essa é a verdade. Aqui está o temor do Senhor. E você deve temer, respeitar e não ter medo. Ai, pastor, mas é que eu tenho medo. É porque, pastor, eu tenho medo. Ai, pastor, eu tenho receio. Não, não, não. Ele não muda, essa é a verdade, aqui está escrito. O que você tem que fazer é respeitar e obedecer, reverenciar. Se isso te traz segurança, entenda, ele não muda. Algo muito sério para passar para você nessa noite: qualquer que tem medo, teme somente a pena, pois o medo não procede de Deus. Quem tem medo, teme somente a pena. Você já viu pessoas atormentadas? Você já viu pessoas desesperadas? Você já viu pessoas preocupadas? Você já viu pessoas desacreditadas? Você já viu pessoas desconfiadas? Essa palavra é muito forte. Eu sou desconfiado. Às vezes mesmo dentro da igreja é desconfiado. Por quê? Porque a pessoa que tem medo, ela teme somente a pena. É aí que entra o segredo dessa mensagem, amigo. Se você estiver indo por esse caminho, você está completamente equivocado. Cuidado.
É como aquela famosa história da criancinha que não quer comer. E você diz para ela: come, porque senão eu vou te bater. Come, porque senão você vai ficar de castigo. Quantos já não fizeram isso, ou quantos já não viveram isso? E é aí que mora a diferença. A criança vai comer por quê? Porque ela sabe que é saudável, porque ela precisa se alimentar para ser uma criança forte, ou ela vai comer porque tem medo? Você não pode temer porque você tem medo. Você tem que temer porque você respeita, porque você reverencia, porque você obedece. Lembra lá no português? Temer, ter medo, temer, ter reverência, ter respeito, obediência. De que lado que você está? Para onde você tem levado a sua comunhão, a sua vida com Deus? Você não pode ser como uma criança que come com medo do castigo, ou com medo de apanhar. O pai precisa ensinar o caminho. Jesus, a palavra, o temor. A Bíblia diz em Provérbios 9:10, o temor é o princípio da sabedoria. Quer ver uma pessoa sábia? É aquela que tem temor, é aquela que tem a palavra, é aquela que respeita a palavra, é aquela que obedece a palavra, é aquela que reverencia a palavra. Eu tenho temor. Você tem temor ou você tem medo? Pastor, eu tenho um pouco de medo também. Tenho um pouco de receio. É que eu fico assim pisando em ovos. Porque imagine só, pastor, e o inferno, e o fim do mundo, e a volta de Jesus. Pastor, como é que vai ser a realidade do céu, a realidade do inferno? Em quantos lugares não são ensinados assim? Forma um povo que teme, porque tem medo de ir para o inferno. Teme, porque tem medo de não ser salvo. Teme, porque tem medo de ser castigado. E na verdade esse temer não é respeitar. Esse temer não é ter reverência, não é obedecer. Esse temer é ter medo. Então faz por medo. Daí é furada, amigo. Ensina a criança no caminho. Ensina a criança a palavra, o temor. Porque quando ela tiver já de idade avançada, ela não vai sair dele. Jamais sairá dele. Porque foi ensinado. A criança não come com medo do castigo. Ela não come com medo da surra que ela vai levar. Ela come porque ela aprendeu que comer vai deixar ela saudável, forte e vai trazer desenvolvimento. Isso é muito forte. Você precisa compreender isso. Você precisa receber essa palavra. Você precisa entender essa chave. Diferenciar tudo aqui nessa noite, para que a sua vida espiritual voe nas asas do Espírito. Para terminar essa parte, abra comigo em Tiago 1,13, só para me poder abordar aquilo que eu falei com você acerca de provar e tentar.
Tiago 1,13. Abra comigo a sua Bíblia. 1, versículo 13. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Meu Pai, ele fala em Êxodo 20:20, nós vamos voltar lá, que ele prova, mas ele não tenta. Provar é ensinar. Esteja de coração aberto para a prova, porque a prova traz ensinamento, progresso, evolução. Agora a tentação é inimiga, é roubar, matar e destruir, é essa a finalidade. Vamos separar essas duas coisas, num outro momento vamos aprofundar acerca disso. Êxodo 20:20, volta para a gente poder concluir algumas coisas. Vamos lá, olha o que está dizendo. E disse Moisés ao povo: não temais, ou seja, não tenha medo. Vamos começar a traduzir o que nós estamos aprendendo. Pois Deus veio para vos provar, ou seja, para vos ensinar, para fazer vocês evoluir, progredir, crescer. E para que o seu temor, ou seja, a sua palavra, esteja diante de vós, a verdade, Cristo, o Verbo, para que não pequeis. Uau! Alguns ensinamentos que abrem um pouco a nossa mente acerca de temor, acerca de temer. Pastor, isso é muito forte. Forte é essa referência que eu quero passar para você agora, nesse momento. Abra comigo. 1 João capítulo 4. Aqui o assunto começa a ficar um pouco mais sério. 1 João capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Quem está em Deus é porque nele confia. Guarde isso. Quem está em Deus é porque nele confia. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus, e Deus nele. Nisto, o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos confiança no dia do julgamento, porque como Ele é, assim somos nós também neste mundo. Não há temor no amor, não há medo no amor. Amigo, não há medo no amor, mas o amor perfeito, o amor ágape, lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Aqui o temer, o verbo ele está trazendo como ter medo. Aquele que teme, aquele que tem medo, não é perfeito em amor. Uau! Aquele que desconfia, aquele que tem dúvida, aquele que tem medo, aquele que é inseguro, aquele que não confia, ele não é perfeito em amor. Tem uma palavra que daqui a alguns dias nós vamos estudar ela,
e que vai trazer uma alegria muito grande ao seu coração. Amor é decisão. Amor é decisão. Não é sentimento. Eu vou amar o meu inimigo porque eu estou sentindo de amar ele. Não, eu vou amar o meu inimigo porque eu decido amar ele. Quando o amor é entendido como decisão, você decide amar aquela pessoa que às vezes te traz problemas, que às vezes você vai precisar ter paciência, que você vai precisar ter calma, tranquilidade. Você decide amar aquela pessoa independente, incondicionalmente. É uma decisão. Mesmo que algo aconteça, você decidiu amar aquela pessoa, até que esse amor transforme. Não é circunstancial. Eu vou amar porque eu tenho que amar, porque Deus é amor, porque senão eu estou perdido, o que vai ser de mim? Não, é uma decisão. Você decide amar incondicionalmente. Vamos de novo? Preste atenção, isso aqui é muito forte. 16 novamente. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus. Aquele que habita em amor, habita em Deus. E o que acontece? E Deus nele. Então Deus está dentro de você. Deus é amor. E o que tem esse amor? Segura! Nisto o nosso amor é aperfeiçoado. Claro, o professor está dentro de nós, ele está habitando dentro de nós, e o amor é aperfeiçoado dia após dia. Aquele que você não decidiu amar ainda, dia após dia é aperfeiçoado, e você passa a decidir a amar. Pastor, mas é o fulano, é o ciclano, é a situação tal, é a situação A, é a situação B, mas o amor vai sendo aperfeiçoado de tal forma que você vai decidindo dia após dia amar com esse amor perfeito. E continua, segura. Nisto nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos o quê? Confiança. O amor é aperfeiçoado, o amor é Deus, Deus dentro de nós, Deus em nós, nos traz confiança e não medo, não dúvida, não desconfiança. Pastor, é porque eu sou desconfiado, Sabe por que você é desconfiado? Porque você não teme, você tem medo, você tem receio. É como eu disse lá atrás, você sabe qual é a questão? É que quem tem medo teme somente a pena, é igual a criancinha que não quer comer. Come porque senão você vai apanhar, come porque senão você vai ficar de castigo. Daí a criança come, olha, comeu tudo. Daí a madrinha chega e fala: nossa, ô Mariazinha, você comeu tudo. Por quê, filha? Porque você sabe que é saudável? Não, eu comi porque a mamãe falou que se eu não comesse eu ia apanhar, ela ia me colocar de castigo. Amigo, isso não é legítimo, isso não é legal, isso não é produtivo. Deus não quer formar filhos assim. Aqui está dizendo, 17, nisto o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos confiança no dia do julgamento. Meu Deus do céu, confiança, tranquilidade. O que mais? Porque como Ele é, assim somos nós também neste mundo. Agora segura, não há temor no amor. Aqui está dizendo, não há medo no amor.
Não há medo. Não há medo no amor. Não há temor no amor. Mas o amor perfeito, o ágape, lança fora o medo. Porque o medo traz tormento. O perfeito amor, Deus em nós, traz confiança. E sabe o que acontece? Lança fora todo medo, toda insegurança, toda desconfiança. Aleluias! O perfeito amor, o amor ágape, o incondicional, aquele que você decide. Não é assim que a palavra de Deus diz? E Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho, Ele decidiu dar o seu Filho. É decisão. Você ter esse amor dentro de você, você decide ter Deus dentro de você, em você. Você decide aperfeiçoar esse amor com as questões que a vida te impõe. Você aperfeiçoa esse amor e esse amor ele lança fora o medo, a desconfiança. Uau! E sabe o que diz mais, finalizando o versículo? Porque o medo traz tormento. Está falando do fim dos tempos. Está falando sim do tormento na eternidade, no fogo do inferno. E quantas pessoas não vivem assim? Eu disse, preocupadas com a volta de Jesus, atormentadas. Não é o que a Bíblia está dizendo, não é o pastor Rafael. A Bíblia está dizendo, porque o medo traz tormento, mas o perfeito amor, ele tira esse medo. Pessoas atormentadas, apavoradas, desesperadas, não falam em outra coisa. Pastor, mas isso não é sério? É sério, só que eu quero entregar a chave final para você dessa mensagem. Não saia daí e entenda uma coisa que vai desbloquear a sua mente, que vai abrir passagem para um grande entendimento, uma visitação do Espírito Santo, para que você tenha uma vida plena de confiança, de respeito, uma vida de obediência. Pega essa chave. Isaías capítulo 29, a minha última referência nessa noite. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Olha que forte isso. Portanto, o Senhor disse: como este povo aproxima-se de mim com suas bocas e com seus lábios me honram, porém tem afastado seu coração para longe de mim, e seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. É um temor, é uma palavra de homens. O coração está longe, é coisa da cabeça, é formação de homens, é dedução de homens. Cuidado, é o medo que gera isso. O medo gera isso, amigo. O medo gera isso. Confusão, tormento, coisas que não procedem de Deus. Cuidado, vamos ler de novo mais uma vez, versículo de número 13. Portanto o Senhor disse: como este
povo aproxima-se de mim com suas bocas e com seus lábios me honram, porém tem afastado seu coração para longe de mim. Só na boca, só nos lábios, mas o coração está longe. E seu temor, ou seja, a palavra não é a minha palavra, não é o meu temor, é coisa de homem, é coisa humana, é carnal. Sério, pastor. Um grande sábio disse, deixa eu ler isso para você, preste atenção no que eu vou dizer, se você tiver uma caneta, anote, segura aí para a gente terminar. Mas como discernir espiritualmente a palavra de Deus, o temor de Deus, para a gente terminar, como discernir espiritualmente a palavra, o temor? Porque aqui está falando, Deus está falando que o temor aqui é de homem, é temor baseado no medo que gera palavras de homem. Uau! Não é o temor de confiança, não é o temor de respeito, de reverência, de obediência, é o temor de medo e que gera confusão. Aí segura, mas como discernir espiritualmente a palavra de Deus ou o temor de Deus? O apóstolo Paulo demonstra que é necessário comparar coisas espirituais com as coisas espirituais. Paulo diz, é necessário comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Segura, ou seja, para discernir o temor do Senhor conforme o recomendado pelo apóstolo Paulo, espiritualmente, basta comparar o Pentateuco com os Salmos, os Provérbios com os profetas com os Evangelhos, os Salmos com as cartas do Novo Testamento, Antigo Testamento com o Novo Testamento, pois a palavra de Deus se autoexplica. 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 13. Amigo, é aqui que você vai discernir. É aqui que você vai discernir. Lê a Bíblia de capa a capa. Vai buscar discernimento, vai entender a obra por completo. Vai buscar o entendimento a fundo. A relação de uma coisa com a outra, porque o que está aqui discerne o que está aqui, assim Paulo disse. As coisas espirituais, elas discernem com as espirituais. Agora segura, anota aí, nunca se deve interpretar a Bíblia a partir de experiências pessoais. Jamais a angústia, a desilusão, o medo do homem devem ser utilizados como base para se analisar a palavra de Deus. Uau! A palavra se discerne aqui. Não deixa o seu medo, a sua desconfiança, a sua angústia, a sua desilusão discernir. Porque senão você vai criar uma obra feita pela mão do homem. Você vai gerar palavras do homem, como a gente leu aqui em Isaías. Não deixa isso entrar. As coisas espirituais discerne com as espirituais. Lê a obra por completo, vai buscar o entendimento. Você viu lá no início da nossa pregação, pastor, eu achei bonito quando o senhor leu Êxodo 20:20, porque daí o senhor trouxe aquela explicação dos Salmos, que o salmista disse, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Depois a gente viu que também o temor para que não pequeis, ou seja, dá para entender que o temor é a palavra. As coisas espirituais discernem com as espirituais, vai buscar, vai compreender a obra por completo. Como eu disse aqui para você, o Pentateuco com os Salmos,
Novo Testamento com o Antigo Testamento. Uau! Pega essa mensagem, amigo. O perfeito amor lança fora todo medo. Aí você diz, por que esse medo? Por que essa insegurança? Eu provei para você aqui. Esse medo gera coisa humana, gera material humano. Que o perfeito amor, que o amor ágape, lance fora todo esse medo da sua vida. Ah, pastor, mas eu não concordo. Ah, é porque eu tenho medo do inferno, eu tenho medo do fim dos tempos. Pastor, olha o que está acontecendo, Jesus está voltando. E mais uma vez eu digo, e daí? Ele não muda, a palavra já está escrita, não vai voltar atrás, então você não tem que ter medo. Sabe o que você tem que fazer? Respeitar, reverenciar e obedecer. Porque isso aqui não vai mudar, você tendo medo ou não vai acontecer. E o segredo vai ser se você teve só medo ou se você respeitou, reverenciou e obedeceu. Uau! Não adianta ter medo e não cumprir o que tem que cumprir. Não adianta ficar falando como louco. Ai, porque Jesus está voltando. Amigo, isso todo mundo sabe. Isso está escrito que Jesus vai voltar. Mas fique em paz, fique tranquilo. Se você estiver temendo, se você estiver respeitando, se você estiver reverenciando, se você estiver obedecendo, amigo, fique em paz. O que está escrito vai se cumprir. Mas sabe por que as pessoas têm medo? Porque elas não conhecem. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se elas conhecessem, soubessem o que é, o que não é, acerca da volta de Jesus, acerca do inferno, acerca do fim dos tempos, elas também saberiam que o que está escrito já está escrito. E que ele também não muda. Ou seja, o que tem para acontecer, vai acontecer. Então, no lugar do medo, permita que o perfeito amor entre, reine na sua vida. O perfeito amor é Deus. Deixe o perfeito amor entrar e reinar no seu coração e tirar todo o medo, para que você sirva como um servo que teme, que respeita, que reverencia e que obedece. Não um servo que teme, que tem medo, que tem receio. Porque senão você vai ser como uma criança que come a papinha com medo de apanhar, com medo do castigo. Pegue essa visão, pegue essa palavra e seja abençoado no nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Jesus te ama. Medita nessa palavra, assiste essa reunião quantas vezes você puder. Pegue tudo o que Deus tem para entregar a você. Compartilhe, mande para outras pessoas. É profundo. E eu tenho certeza que se você ouvir e assistir de coração aberto, Deus vai trazer grandes entendimentos. Beijo no seu coração. Deus é contigo, hoje e sempre. Até mais.